Pelo sexto ano consecutivo, chegou a hora. Estamos na season dos prémios. Hoje falo eu. Quem são os nomeados? É o que vamos saber agora em todas as categorias. Fiquem para ver. Olá malta, eu sou o Fontes e é verdade, pelo sexto ano consecutivo abriu a season dos prémios. Hoje falo eu, nós hoje vamos ficar a conhecer todos os nomeados nas 7 categorias, mas antes disso dizer-vos que, porque eu tinha indicado que queria fazer a análise à segunda parte do APW Super Impacto, este fim de semana eu já não o vou conseguir fazer, com muita pena minha, e peço desculpa por isso, mas agora com a season dos prémios, hoje falo eu, vai ser impossível. Eu já vos digo o calendário até ao fim do ano, esse vai ser totalmente cumprido e, portanto, com muita pena minha, por muito que quisesse, eu não vou conseguir ter tempo de fazer essa análise à segunda parte. Ficou à primeira, à APW, à Super Rumble. A segunda parte eu já não a vou realmente conseguir analisar. Então, como é que em termos de calendário se vão passar aqui ou se vão operacionalizar aqui os prémios Hoje Falo Eu? Então, os nomeados serão vistos hoje neste vídeo, naturalmente, e serão publicados um por dia, uma categoria por dia, a partir de segunda-feira na página, no Hoje Falo Eu, e portanto até domingo. A última categoria a ser publicada será no domingo, a categoria de lutador do ano, portanto no domingo 22. Nesse mesmo domingo 22 sairá então a análise ao WP sem saída, porque depois também se meteu aqui pelo meio o WP sem saída e portanto seria impossível conseguir fazer estes vídeos todos. Depois, na segunda-feira 23, sairá então o formulário para votação nos prémios Hoje Falo Eu, e esse formulário será válido até dia 28. Depois, no dia 29, então, o já tradicional vídeo de fim de ano com os vencedores dos prémios Hoje Falo Eu, e onde ficamos a conhecer o lutador do ano para o próximo ano. Se por acaso verificarem que eu me esqueci de alguma coisa neste vídeo, por favor digam, mandem-me uma mensagem. Não se esqueçam que é uma pessoa, que sou eu, que naturalmente acompanho e portanto tenho essa facilidade, mas é uma pessoa a rever um ano inteiro e portanto eu sinceramente acho que não me esqueci de nada, sendo muito sincero. Eu acho que não há aqui nenhum esquecimento, acho que revi o ano de 2024 todo, mas se por acaso existir aqui algo que vejam que eu me esqueci, mandem-me uma mensagem, porque até que os nomeados sejam publicados na página, podem-se sempre fazer alterações. Então, dizer-vos também que, para que a minha opinião nestas nomeações interferisse o menos possível, eu segui o seguinte racional. Primeiramente escolhi, e aí naturalmente é totalmente a minha opinião, portanto escolhi uma lista alargada de lutadores, ou seja, aqueles que eu considero que têm possibilidades de entrar em cada uma das categorias, e quando digo lutadores digo também combates, promotoras, portanto, para cada uma das categorias, mas eu julgo que essa lista será consensual. Eu já vos vou depois dizer quais foram os que ficaram de fora, e portanto acho que vocês vão perceber que é mais ou menos consensual. Qual é depois a grande dificuldade? É o narrow dessa lista, é reduzir essa lista para que entrem só ou 6, ou 8, ou 10 nomeados. Há categorias que têm 4, 6, 8 ou 10. As que têm 4 naturalmente foi muito fácil, as que têm 6 também não foi difícil, as que têm 8 e 10 já começou depois ali a ser muito difícil. E portanto, para que se elimine aqui a minha opinião o mais possível, eu segui o seguinte racional para escolher depois aqueles que foram os nomeados, porque, volto a repetir, isto está cada ano mais difícil e este ano foi mesmo é super ingrato, porque naturalmente que quem for escolhido vai achar que é justo, quem não for vai achar que é injusto. E eu compreendo naturalmente isso,
mas para que se elimine aqui, para que esta decisão obedeça a um racional, eu escolhi 5 critérios para a escolha dos nomeados, e são eles: a conquista de main titles, a conquista de títulos principais, depois a conquista de taças ou títulos de mid-card, terceiro racional, a presença em main events, o quarto racional, a qualidade da entrega em ringue, e o quinto racional, o pop/hit, ou seja, se o lutador é babyface, a sua popularidade, se é heel, o hit que recebe. São estes os 5 pontos avaliativos para que, mesmo que eu goste mais de um lutador do que de outro, eles têm que seguir estes 5 pontos. Naturalmente que depois há nuances, não é? Porque quando nós dizemos aqui, por exemplo, presença em main events, naturalmente nós estamos a referir-nos a presença em main events de forma individual. Então, e quem esteve em equipa? Percebem? Há aqui nuances que depois, naturalmente, têm que ser consideradas, e, portanto, quem esteve em equipa, naturalmente, também considero, mas se calhar não tem, porque os prémios são individuais, se calhar acaba por ter um peso menor do que uma presença individual nos main events. Portanto, acho que por aqui já começam a perceber como isto é super, hiper, mega difícil de fazer, e, portanto, aos que forem nomeados, esses, portanto, não preciso pedir desculpa, esses vão dizer que foi justo. Aos que não foram, eu peço desde já as minhas desculpas, mas é seguir este racional, volto a repetir, naturalmente aqui com uma nuance ou outra, mas eu pelo menos tenho uma justificação para eles não terem entrado. Claro que, naturalmente, esses lutadores não hão de concordar com essa justificação, mas isso são outros 500, naturalmente. Então, nós vamos começar, e vamos começar com uma categoria que não deixou qualquer tipo de dúvida, que é a categoria de estreante do ano, que tem aqui 4 nomeados, portanto aqui não houve uma lista mais alargada, são estes 4 nomeados, e são os seguintes. Rodrigues é o primeiro nomeado para a categoria de estreante do ano, depois também Paulinho é um dos nomeados para a estreia do ano, Mocho é o terceiro nomeado, e o último nomeado para estreia do ano, Francisco Mata. E, portanto, são estes os 4 nomes, que vão disputar a categoria de estreia do ano. Dizer já agora que nesta categoria eu acho que tive a única dúvida, basicamente todos os prémios, em relação a algo que é factual, e que é a estreia do Mocho. Nos meus apontamentos e no Cage Match, tudo me diz que o Mocho se estreou este ano, mas eu na minha cabeça tenho que o Mocho se estreou já no ano passado. Seja uma coisa, ou seja, eu de qualquer maneira vou confirmar com ele, mas seja uma coisa, seja outra, o Mocho estará sempre nestes nomeados, porque não esteve no ano passado, e caso se tenha estreado no ano transato, portanto em 2023, foi já ali muito no fim do ano. Portanto, o Mocho estará sempre aqui. Eu acho que ele se estreou, pelo menos os meus apontamentos dizem-me isso, eu acho que ele já se estreou este ano, mas eu não sei porque na minha cabeça tenho que ele se estreou ainda no ano anterior, mas depois tira-se essa dúvida sem qualquer problema. De seguida, passamos a uma das categorias, lá está, que é difícil de avaliar, que é o momento do ano. E vamos ver, eu vou-vos já dizer, porque eles são muitos, e portanto eu vou-vos já indicar aqueles que são nomeados para momento do ano, e depois vemos o resto da lista alargada de escolhas que tinha feito. Nomeados para momento do ano, Nelson Pereira vence o Interspecies King of Crazy Title, e esta conquista, apesar de ter sido fora do país, o Nelson é um lutador do wrestling português, portanto não é um lutador no estrangeiro, é um lutador do wrestling português. Essa conquista o Nelson tem-na defendido, o título tem sido defendido em Portugal, e portanto faz todo o sentido estar como momento do ano. Segundo momento do ano, WP e APW têm novas entrances. Aqui também tive outra dúvida, que foi, eu acho que a entrada da APW, a estreia já foi no ano passado, mas vamos considerar aqui as novas entrances do wrestling nacional e que subiram aqui o nível de produção. Isto para mim é importante. Eu
coloco isto como um momento do ano porque deu uma cara diferente a cada uma destas companhias e, na minha ótica, tem esta importância, ter novas entrances. Depois, Pegasus fica sem cabelo na batalha final e, portanto, também um grandíssimo momento. Outro momento que também foi awesome, Afonso ajuda Rafa Pedras a vencer Salvador, o filho de Luís Salvador, a ter uma prestação brutal e, portanto, a ajudar Rafa Pedras no combate frente a Salvador. Depois, Érica Cardoso não faz a contagem no main event entre Pegasus e Pai Grande Leo Rossi. Foi também um dos grandes momentos, um dos momentos mais surpreendentes do ano na batalha final. Ainda, Fausto dá a vitória à Resistência. Pegasus já não é Booker do WP. Foi também um dos grandes momentos deste ano. Depois, outro grandíssimo momento, Damião integra os Heróis do Mar e estreia-se na Ref Pro. Damião, que por agora é ainda um lutador do wrestling português. Vamos ver se durante este ano Damião deixa de ser um lutador, deixa de concorrer às categorias portuguesas e passa a concorrer à categoria de lutador português no estrangeiro. Vamos ver o que o futuro nos dirá. Mas para já, Damião integra os Heróis do Mar e estreia-se na Ref Pro. Foi outro dos grandes momentos do ano. Outro grandíssimo momento do ano, nasce a Invicta Wrestling, o wrestling a chegar finalmente ao Porto com o nascimento da Invicta. Depois, os dois últimos momentos do ano escolhidos, Knockout conquista a Taça Conquista de Almada, passe a redundância, com uma grande vitória sobre João Milão. E por último, Ricky Boy vence o cinturão de Lisboa, vitória no Lisboa WrestleFest, frente a Pegasus e Fausto. E são estes os momentos nomeados para momento do ano. Que outros momentos é que eu também escolhi e que depois acabaram por ficar de fora? Vídeos revelam que Pegasus comprou a árbitra Érica Cardoso, foi um deles. Depois, o regresso de Rossi fazendo o pin em Pegasus e estando assim no main event da batalha final. A vitória de Paulo Knockout Cruz no torneio Tarzan Taborda, impedindo Bernardo Barreiros de ser o primeiro Grand Slam Champion. O nascimento da Sociedade na APW. Depois também Salvador ataca Rafa Pedras e ajuda Bernardo a vencer o trunfo na manga. E, por último, Marcos e Corvo fazem celebração que é interrompida por Mestre. Estes foram os que ficaram de fora. E aqui sim, tenho que dizer que aqui é muito, naturalmente, a minha opinião. Aqui eu não consigo seguir muito aquele racional que vos expliquei há pouco. Aquilo será para lutadores, promotoras ou combates, para momentos do ano. Não é muito fácil, até que há aqui uma variedade de momentos que nem se enquadram sequer naquele racional, como o nascimento da Invicta, a estreia de lutadores como o Damião na Ref Pro ou o Nelson, por exemplo, a ganhar o título. Esse já se enquadraria, mas aqui eu diria que é a categoria talvez onde esse racional foi menos utilizado. Depois passamos para o lutador do ano no estrangeiro. Aqui eu tive alguma dificuldade e, portanto, eu vou-vos já dizer então os escolhidos. Foi uma lista alargada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nomes. Portanto, destes 11 nomes ficaram 6, são eles que vão concorrer pela categoria de lutador do ano no estrangeiro. E são Tyson dos Santos, a primeira escolha. Depois, Nelson Fernandes, também Golden Boy Santos, também David Francisco, basicamente aqui a dupla da Ref Pro. Depois ainda El Matador e, por último, já sempre um habitué nestes prémios, acho que o nome que eu vou dizer a seguir concorre desde a primeira edição, nunca ganhou, mas concorre desde a primeira edição,
Tiago Monteiro, que continua a sua carreira incrível por França e por essa Europa fora. O resto da lista, o restante da lista, incluía os nomes de Useless, depois também André Soares que teve ali um ano mais parado, no início do ano ali até março ainda teve ali alguns shows, mas depois teve ali um ano mais parado. Ponte do Norte foi também um dos nomes equacionados, no entanto o Ponte estreou-se na Suécia já também muito para o final do ano. Depois ainda Nuno, que está na Suíça e que também teve aqui um ano bastante parado, fez o seu regresso há muito pouco tempo e portanto teve um ano em que lutou muito pouco. E por último, Killer Kelly, a tradicional vencedora desta categoria, já venceu vezes consecutivas. A Kelly, que também apenas lutou até março e, portanto, não está por isso incluída nesta categoria de lutador do ano no estrangeiro. Para o próximo ano espera-se que já volte com toda a certeza. E, portanto, temos aqui uma oportunidade para destronar Killer Kelly na categoria de lutador no ano do estrangeiro. E, portanto, fazendo aqui o review, Golden Boy Santos, David Francisco, Tiago Monteiro, El Matador, Nelson Fernandes e Tyson dos Santos, que foi campeão da TPW este ano. Nelson Fernandes, campeão de equipas da Lucha Remontada e da FRPW. El Matador, campeão de equipas da Lucha Remontada. Depois, Tiago Monteiro, campeão da APC Cats, já não é, mas foi campeão da APC Cats. David Francisco, que era um contender da Ref Pro, integrou a Ref Pro e tem tido uma carreira incrível. E o mesmo para Golden Boy Santos, que está a ter uma carreira também incrível na OTT, onde foi o último conquistador do GNC Title e também na Ref Pro. E portanto temos aqui uma categoria de basicamente gente que ganhou muita coisa este ano. Depois, a promotora do ano, 4 nomes em equação, ou aliás, esta lista até poderia ter 5 nomes em equação, foram escolhidos 3, os 2 que saíram foram por razões muito, muito concretas, não teriam entrado também. Primeiramente, os nomeados já habituais, o WP Wrestling Portugal, o primeiro deles. Depois, a Associação Portuguesa de Wrestling, APW, que teve aqui um grande ano também no seu regresso. É a mesma coisa para o WP, a APW que regressou no ano anterior, mas que teve aqui o seu ano de consolidação. E depois, o WrestleFest, que fez 2 shows apenas, mas que foram 2 grandes shows. Quem é que ficou aqui de fora? A Dream Pro, que fez um show, mas não é pelo facto de ter feito apenas um show. Portanto, se a Dream Pro ainda existisse, naturalmente teria sido contabilizada mesmo apenas com um show apenas, porque esse show ainda por cima foi ótimo. Aliás, a Dream Pro surge em 3 nomeações dos prémios Hoje Falo Eu. No entanto, não me faz sentido estar a entregar um prémio a uma companhia que já não existe. E, portanto, por isso, a Dream Pro não está aqui como a concorrer para promotora do ano. E depois, a Invicta Wrestling também, que não está apenas porque ainda não fez o seu primeiro show. E, portanto, surge isso sim como momento do ano. O nascimento da Invicta Wrestling surge sim como momento do ano. Naturalmente, espera-se que em 2025 a Invicta faça então, se estreie nos shows ao vivo e passará com toda a certeza a figurar também nos candidatos a promotora do ano dos prémios Hoje Falo Eu. Passamos depois a uma lista da Feud do ano, ou uma categoria da Feud do ano, que talvez tenha sido este ano das mais fáceis de fazer. Portanto, outras, como o lutador do ano, por exemplo, foram extremamente difíceis, mesmo muito, muito difíceis, mas a Feud do ano eu não tive grandes dúvidas. Portanto, não houve lista, sinceramente, são estas 6. O que pode dizer também que, se calhar, este ano as feuds não foram tão marcantes, ou algumas, portanto, algumas terão sido, mas não existiram tantas em número. A verdade é essa, porque basicamente eu escolhi estas 6 e se tivesse que escolher 7 ou 8 já iria ter grande dificuldade. E que feuds são estas? Então, Pegasus versus Rossi é a primeira candidata.
Depois, o Panteão versus a Resistência. A segunda. Terceira feud do ano, ou terceiro candidato a feud do ano, Vítor Amaro versus Michael Stu, uma feud que ainda decorre. Depois, também grandíssima feud em 2024, Salvador versus Rafa Pedras. Depois ainda, desta feud resultou também um grandíssimo combate, Worst Generation versus Very Stu, com toda a certeza uma feud que ainda não terminou e, portanto, sempre que estes quatro se encontrarem, esta feud vai fazer fogo. E, por último, Bernardo Barreiros versus Paulo Knockout Cruz. São estes os 6 candidatos a feud do ano. E entramos naqueles que são, eu diria, se calhar, as duas categorias que habitualmente mais destaque têm. Naturalmente, o lutador do ano, então, é que tem mais destaque. Mas eu diria que o combate do ano também é uma categoria com bastante destaque. E aqui também existiu uma lista alargada, muito difícil também de escolher. E vamos passar aos candidatos a combate do ano. Eu depois logo vos digo quais é que ficaram de fora, que foram também considerados e ficaram de fora. Vamos então a isso. Primeiramente, Paulo Knockout Cruz versus Ricky Boy do APW Sangue Frio. Depois, Rafa Pedras versus Luís Salvador do WP Batalha Final. Damião versus Michael Stu, combate 2725 sem saída do APW Sangue Frio. Ainda Bernardo Barreiros versus Ricky Boy versus Nelson Pereira versus Rafa Pedras. Foi o confronto, o combate trunfo na manga do WP Batalha do Poder. Depois também Pégaso versus Baltazar versus Damião versus Fausto, a four-way no WP Batalha do Poder. Ainda Worst Generation versus Very Stu no Lisboa WrestleFest. Nós tínhamos falado há pouco deste combate. E para finalizar, mais 4 combates: Paulo Knockout Cruz versus João Milão, Taça Conquista da Almada no Almada WrestleFest. Rafa Pedras versus Tiago Monteiro no Dream Pro, primeiro dia. Depois ainda Worst Generation versus a Alcateia do Almada WrestleFest, combate sem regras. E por último, Golden Boy Santos versus Paulo Knockout Cruz pelo título nacional absoluto no Dream Pro, o primeiro dia. E portanto, kudos à Dream aqui, que apenas num show consegue aqui colocar 2 combates do ano, ou 2 candidatos a combates do ano, que outros combates foram também considerados. E portanto, peço que tenham compreensão, porque é muito difícil. Isto é uma escolha super ingrata, mas que tem que ser feita, portanto, senão não havia prémios, não é? E portanto, os combates que ficaram de fora foram Salvador versus Rafa Pedras do WP Batalha da Vingança. Depois o combate Guerra Infinita do WP Guerra Infinita. Damião versus Baltazar, Damião e Baltazar versus a Alcateia do WP Batalha Final. Pégaso versus Pai Grande Leo Rossi do WP Batalha Final. O APW Super Rumble, ou a Super Rumble do APW Super Impact, melhor dito. Depois, Damião versus Fausto do APW Suplex de Verão. São ou foram estes os combates que ficaram de fora. E, portanto, como combates do ano, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combates do ano. Eu vou fazer aqui a conta, desculpem-me, 10 combates do ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim aqui é 10 combates do ano. Portanto, são escolhidos 10, que já é uma boa lista, que já são bastantes. E vejam os que ficaram de fora ainda, que poderiam perfeitamente entrar nesta lista. Portanto, eu repito, é muito difícil fazer este tipo de seleção e, portanto, peço que tenham compreensão por isso. E chegamos então
à categoria de lutador do ano. Vamos escolher os 10 candidatos a lutador do ano. Eu depois explico também os que ficaram, que foram considerados, mas que ficaram de fora. Portanto, explico todo o meu racional para esta escolha. E vamos lá então, vamos aos candidatos a lutador do ano. Volto a repetir, não se esqueçam, só podem estar 10, podiam estar aqui 20, que a escolha, portanto, seria tão difícil quanto esta. Portanto, it's that good. Neste momento, o nível do wrestling nacional is that good. Nós podíamos ter aqui uma lista de 20, mas 20 não podem ser. O máximo que podemos ter é 10, e, portanto, são estes os 10. Primeiramente, Rafa Pedras é o primeiro candidato. Marcos Vitória é o segundo candidato a lutador do ano. Terceiro candidato, Paulo Knockout Cruz, para depois, como quarto candidato, e aqui a lista portanto, a ordem é completamente indiferente, o quarto candidato ser Stefan Stu, é também ele candidato a lutador do ano. Depois, candidato também, Damião, que fez aqui também um ótimo ano. Salvador é também candidato à categoria de lutador do ano. Também Pegasus faz parte desta lista de candidatos a lutador do ano. Depois ainda Baltazar, e ele foi o último vencedor, portanto, ele é o lutador do ano em exercício. E o último candidato a lutador do ano é Michael Stu. Portanto, Rafa Pedras, Knockout, Damião, Pegasus, Michael Stu, Baltazar, Salvador, Ricky Boy, Stefan Stu e Marcos Vitória. São estes os 10 candidatos a lutador do ano. Quem é que também entrou nesta consideração? Primeiramente, Cláudia Bradstone e Rossi foram os dois primeiros que eu mais facilmente pus de fora, e por razões que acho que são facilmente compreensíveis. A Cláudia só fez um combate em Portugal durante todo o ano, o Rossi também esteve ausente durante muito tempo, e portanto, para mim não foi difícil retirar, sinceramente, a Cláudia e o Rossi. Depois, Bernardo Barreiros, Hendricks e Nelson Pereira. Eu coloquei os três no mesmo cluster, porque andaram ali muito no mid-card. No entanto, o Bernardo ainda venceu o trunfo na manga no final da season. Mas já não, na minha ótica, e tendo em conta a lista que nós temos, na minha ótica, acabou por já não chegar para... E tendo em conta que passou o ano inteiro, basicamente, eu diria no mid-card, ou quando ia ao main event, não era ele o foco, era para ajudar alguma coisa. E aliás, eu nem sei, estava aqui a pensar, por exemplo, no combate com o Pedras, mas que, por exemplo, também não foi main event, e portanto, basicamente, o Bernardo acabou aqui por passar muito do ano no mid-card, que é uma posição que eu acho que ele neste momento está super confortável. O Hendricks também não fez um ano com muitos combates, teve um ótimo combate, por exemplo, e que ficou de fora contra o Rafa Pedras no WrestleFest, mas acabou por ter aqui uma presença também não muito construída. O Nelson andou muito, basicamente, o Nelson pode-se dizer que andou ali muito mesmo no mid-card, e portanto chegou a lutar pelo título da APW, já não sei se foi este ano, ou se foi no último show, aliás, de 2023, portanto já nem sequer foi este ano, mas basicamente eu estes 3 nomes também consegui tirar. Fiquei depois aqui com 4 nomes, isto foi muito, muito difícil depois tirar estes 4 nomes. E que nomes são estes? Fausto, Mestre, Hugo Gomes e Lobo Ibérico. Desculpem-me, qualquer um destes 4 poderia ter feito a lista. Porquê é que não fizeram? Primeiramente o Mestre, porque esteve também grande parte do ano no mid-card, ganhou a batalha pela medalha, teve boas prestações em ringue, mas andou grande parte do ano, a verdade é esta, no mid-card. Aliás, o próprio Mestre admitiu isso, ou falou sobre isso na entrevista que aqui fez. Portanto, o Mestre acabou por não ter ali muito por onde pegar, e portanto teve que ser o próprio Mestre a conseguir elevar-se
porque não tinha histórias por trás onde pudesse pegar realmente solidamente para se elevar. Depois, o Gomes e o Lobo Ibérico estiveram muito no main event, mas muito mais como dupla. E a verdade é que fizeram bons combates. No entanto, estes acabam por ser prémios aqui um pouco mais individuais. O Lobo Ibérico, por exemplo, ainda fez, e aliás, não só o Lobo Ibérico, tanto o Lobo Ibérico como o Gomes ainda fizeram combates individuais na APW, mas que também foram de mid-card e, portanto, ficaram aqui muito perto de fazer a lista. Eu, por exemplo, em relação... o Lobo, eu não sei qual é o direcionamento que a sua carreira vai ter aqui, mas, por exemplo, o Gomes, eu acho que o Gomes vai acabar por fazer um 2025 muito mais individual do que em tag. E se isso acontecer, por exemplo, o Gomes, na minha ótica, no próximo ano está com toda a certeza na lista de lutadores do ano. O outro é o Fausto. O Fausto que realmente, se tivesse tido um ano igual aos últimos 2 ou 3 meses, entrava de caras nesta lista. No entanto, até ter chegado a este fim do ano, em que realmente o Fausto teve um ótimo destaque, teve também ele ali muito no mid-card, e portanto teve ali também uma altura ausente, e portanto acabou por não fazer a lista por isso. Mediante o racional que eu falei há pouco, eu acho que dos nomes que estão, os únicos que poderiam ser debatíveis poderiam ser o Marcos ou o Stefan, mas, por exemplo, o Marcos fez um ano como campeão de honra e, portanto, seguindo o racional que vos expliquei, naturalmente que tinha que aqui estar. Podem dizer que os combates do Marcos atualmente acabam por ter muito de interferências e, portanto, terem ali muito... ou não serem combates de alto nível em termos de entrega em ringue, porque não é essa a história que se quer contar, ou não é isso que se pretende dos combates do Marcos atualmente. Ok, mas o Marcos foi campeão de honra durante um ano. Impossível não estar aqui. O Stefan Stu tem tido grandes prestações. É verdade que não chegou a nenhum título, mas tem tido grandíssimas prestações, seja em dupla, seja na APW, onde tem estado muito perto do main event. Tem sido um dos nomes que tem skyrocket e, portanto, por essa razão está nesta lista. Eu acho que todos os outros nomes são muito facilmente explicáveis, portanto acho que não deixam grandes dúvidas. Até me podem dizer em relação ao Salvador, que só fez 3 combates este ano, também poderia não estar, mas os 3 combates do Salvador foram 3 grandes combates e, portanto, nessa medida foram poucos, sim, mas nessa medida teria que estar. Em relação, por exemplo, ao Fausto e ao Gomes, que foram 2 nomes que estiveram aqui perto de entrar, o que é que estará aqui a faltar? Porque, se pensarem, todos estes nomes que estão na lista já tiveram grandes épicos. E, portanto, o Fausto e o Gomes, como lutadores ainda muito recentes, se calhar está-lhes a faltar esse épico individual do wrestling português para, então sim, estarem no ponto para serem nomeados para lutador do ano. Isto na minha ótica, naturalmente que é uma opinião discutível como outra qualquer, mas, portanto, a partir daqui, felizmente, já não sou eu, é o público que escolhe, portanto, a parte difícil, ou esta parte difícil, está feita. Eu sei que é sempre debatível, sei que há sempre quem fica contente, quem não fica tão contente, quem acha justo, quem não acha, mas, na verdade, eu tenho que as fazer, senão não havia prémios. A verdade é esta, e depois tenho que lidar com essas decisões. Basicamente, é isso, mas se não fizesse, não havia prémios, e, portanto, não há que ter medo, não há que ter receio, e, portanto, vamos em frente. Eu tentei justificar as nomeações o melhor possível. Se precisarem de outro tipo de explicações, eu estou cá disponível para isso, algo que possam não concordar, o racional que achem que não está tão bem feito, o que seja, estamos cá para ver isso. O calendário de vídeos até ao final do mês, até ao final de 2024, é aquele que referi no início do vídeo. Estão aí os nomeados dos prémios Hoje Falo Eu, serão publicados na página durante toda esta semana e depois começam as votações. Não se esqueçam, participem, vamos tentar bater a votação do ano passado, que já foi excelente, se bem me recordo foi a melhor de sempre. Vamos pensar que a deste ano vai ser ainda melhor. Vejam toda a programação do SmackDown, do Wrestling.pt, passem pelo Hoje Falo Eu e nós voltamos então numa próxima.